Umvezo, assim se chamava a pequena aldeia às margens do rio Umbashi, no interior da África do Sul. Nesse cenário emoldurado por colinas, vales e rios, nasceu o menino predestinado a ser o líder de seu país. O primeiro nome que recebeu já prenunciava seu destino, Rolilala, que no idioma Xhosa significa o que puxa os galhos da árvore. O encrenqueiro. Seu pai, Gadla, Henri, descendente de uma linhagem de poderosos chefes, tinha 4 esposas e 13 filhos. Era conselheiro de reis, da mesma maneira que seu pai e seu avô haviam sido anteriormente. O garoto passou os primeiros anos de vida rodeado de mulheres, já que os homens eram forçados a abandonar as aldeias para trabalhar nas fazendas e nas minas de ouro os homens brancos. Mas apesar de tudo, foram tempos felizes. Rolilala divertia-se correndo nas campinas com os outros colegas, caçando passarinhos, colhendo mel nas árvores, tomando conta das ovelhas, pescando e brincando despreocupadamente. Um dos seus entretenimentos favoritos era praticar a luta tradicional de seu povo, travada com bastões, em que os meninos duelavam com varas. E também amava as histórias contadas por sua avó ao anoitecer. Quando Rolilala tinha 7 anos, sua família, impressionados com sua inteligência, decidiram que o menino seria o primeiro dos 13 filhos de Gadla a estudar em uma escola rural. Como não possuía roupas adequadas, nos primeiros dias de aula, o garoto teve de usar uma calça de seu pai, cortada até os joelhos e amarrada com um cordão na cintura, para não cair. Pouco tempo, encrenqueiro destacou nos estudos. Foi a professora de inglês que deu o nome de Nelson. O pai, orgulhoso com o progresso do filho nos estudos, sempre o aconselhou a ser firme e justo na defesa de seus ideais, uma lição que jamais esqueceria. Nelson, aos 16 anos, retornou à sua aldeia para participar do ritual de circuncisão que demarcava o fim da infância e o início da vida adulta dos jovens de seu clã. Ao fim da dolorosa cerimônia, ele pôde gritar com orgulho: "Eu sou homem!". Aos 21 anos, Nelson mudou-se para Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul, ingressando na universidade com o objetivo de se formar advogado, em uma época em que os negros não tinham direitos civis e viviam sob grande opressão. A situação em seu país agravou-se em 1948, quando veio o sistema do apartheid, ou seja, separação. Este regime de segregação racial foi adotado de 1948 a 1994 pelos sucessivos governos do Partido Nacional da África do Sul, no qual os direitos da grande maioria dos habitantes foram cerceados pelo governo formado pela minoria branca. Impôs lugares separados para os negros em escolas, universidades, ruas, praias, estádios, lojas, cinemas, restaurantes, transportes públicos e até banheiros. Após sua formatura, inconformado com as injustiças cometidas contra seu povo, Nelson passou a defender ardorosamente que todos os homens e mulheres sul-africanos tinham o direito de ser livres, ao lado de outros companheiros do Congresso Nacional Africano, o CNA. Planejou greves, liderou marchas e uma série de protestos contra o regime do apartheid. Em 1962, por causa de suas ideias libertárias, Nelson foi preso sob a acusação de traição e sabotagem ao regime vigente na África do Sul. Em 12 de junho de 1964, após um longo julgamento, ele e outros companheiros foram condenados à prisão perpétua em Robinsland. Nos dias atuais, esse lugar repleto de lembranças tristes foi transformado em um museu para que as novas gerações não se esqueçam da luta, do sofrimento e da perseverança dos homens que se sacrificaram por seu país. Nelson dormia em uma cela estreita, onde mal cabia seu corpo de estatura elevada.
Com o objetivo de quebrar o ânimo dos prisioneiros, os guardas submetiam-nos a trabalhos pesados, forçando a quebrar pedras. Para não enlouquecer, os politizados reclusos davam aulas uns aos outros e traçavam planos para o futuro. No entanto, pressionado pela comunidade internacional, após longo processo de negociação, o governo racista da África do Sul foi obrigado a ceder ao clamor público. Em 1990, após 27 anos de cárcere, Nelson foi libertado, saiu da prisão sem ódio ou sentimento de vingança, e 4 anos depois foi eleito o primeiro presidente negro de seu país, cargo que ocupou até 1999. O encrenqueiro permanecerá para sempre na memória de seu povo. Afinal, o nome de um dos personagens mais admirados e respeitados no mundo inteiro é Nelson Mandela, ou simplesmente Madiba. Nós vencemos!